E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P. E hoje estou aqui com o Marlos Sokolovski. Ele é o técnico do Santa Helena Futsal e hoje ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aí dentro do futsal, que tem alguns anos. Enfim, Marlos, conta um pouco da sua trajetória, de como você começou no futsal e como chegou até o cargo de técnico da equipe de Santa Helena, né? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar falando com vocês. Minha trajetória no futsal começou quando era pequeno aqui em Santa Helena, né? Mais ou menos 7 para 8 anos a gente disputava as competições municipais aqui. E aí começou a vida de atleta. Até os meus 15 anos eu fiquei aqui em Santa Helena. Depois tentei a vida como atleta de futebol de campo. Também conciliava as duas categorias, mas eu jogava mais futebol de campo, né? Eu era goleiro, né? Como eu falei em off para você, a bola resolveu me abandonar, né? Preferiu deixar que eu vivesse a parte esportiva de forma como profissional, né, da educação física. Sou formado desde 2008 e trabalho com o futsal desde essa época, né? Iniciei a minha trajetória em comissão técnica pelo São Miguel Futsal, né, ali de São Miguel do Iguaçu. Quando me formei em 2008, então trabalhei como preparador de goleiro de 2008 a 2010. Em 2011 eu trabalhei como preparador físico e treinador de goleiros, né? Eu fazia as duas funções no São Miguel. Depois retornei a Santa Helena, fiquei aqui no ano de 2012, eu tinha uma academia aqui, que é a Academia Friends, que nem existe mais, né? Hoje ela não existe mais. E eu acabei, em 2013, recebendo um convite para ir para Foz do Iguaçu, no Foz Cataratas Futsal. Fui para lá, trabalhei durante 2013 como preparador físico e preparador de goleiros. Em 2014 recebi o convite do Moarama, fui até o Moarama, trabalhei na equipe do Moarama como preparador físico, né? Disputei minha primeira Liga Nacional lá. Voltei para a Foz em 2015 porque não deu certo em Moarama, uma questão de contrato com o próprio treinador, a gente não bateu muito o santo, né? Respeito muito ele, tenho um carinho e admiração, mas como amigos e colegas de trabalho não deu certo, eu acabei voltando para a Foz do Iguaçu, onde eu fiz uma história aí de mais ou menos 12 anos, juntando todos os anos que eu fiquei lá. Daí voltei como preparador físico e preparador de goleiros até 2017. De 2017 a 2019 eu fui só preparador físico e treinador da categoria sub-20, né? Preparador físico da categoria adulta e preparador e treinador da categoria sub-20. 2020 treinador da categoria adulta. 2021 preparador físico. Na metade do ano de 2021 eu fui para a Polônia. Trabalhei na equipe do Kontrakt Lubawa, que disputava a primeira divisão da Polônia. Fiquei por 6 meses, não aguentei, saudade das minhas filhas, né? Da minha filha, desculpa, né? Porque eu tinha uma só, e da minha esposa. Acabei voltando para Foz do Iguaçu. E 2022 eu assumi como supervisor da equipe do Foz Cataratas e fiquei até o ano passado como supervisor. Reassumi o comando técnico por um pedido da diretoria de 2024 até a metade do ano, agora até maio, julho de 2025, quando eu tomei a decisão de sair do Foz Cataratas e recebi o convite para vir aqui em Santa Helena depois desse pedido de saída. Então, resumidamente, se eu for falar toda a história, nós vamos ficar só nesse programa. Então, resumidamente é isso. Trabalho desde 2008 até 2025, vão fazer 17 anos que eu estou dentro da comissão técnica de futsal. Até 2007 eu jogava, então é isso aí, quase 18 anos de profissionalismo dentro de comissão técnica de futsal. Hoje, treinador de Santa Helena Futsal. Ah, entendi. E assim, esse período ali que você passou na Polônia, tem como você contar um pouquinho pra gente? Porque não tem como não comparar, né, o futsal aqui do Brasil e também de outros países. Então, tem como você contar um pouquinho dessa parte aí? Sem dúvida. Eu até quero fazer futuramente, eu já deveria ter feito, né? Mas um artigo, algo semelhante a isso, falando sobre a diferença entre as duas raças, vamos dizer assim, né? Eu sou polonês de descendência, né? Meu sobrenome é Sokolowski, então sou descendente de polonês. Eu tinha um interesse de trabalhar fora do país, de conhecer um outro país, uma outra cultura, e eu gostaria de ter ido para a Polônia realmente, já era um sonho meu, eu realizei esse sonho. As diferenças são assim meio bem notórias na parte física. Fisicamente falando, os poloneses são muito mais fortes que os brasileiros, né? Porque assim é uma alimentação diferente, uma alimentação mais saudável teoricamente, porque eles não têm muito fast food, porém também eles não comem tantas porcarias como nós temos aqui, né? A nossa fartura aqui não tem lá. Então, por exemplo, eles são muito
tubérculos, legumes, coisas frias, porque é um país frio, né? Então muita coisa leguminosa é feita. Então eles têm uma saúde um pouco mais forte que a nossa. Né? Não necessariamente é gostoso, né? Mas é mais saudável. Né? Proteínas eles têm diversas, porém não são todas bovinas, né? A carne bovina lá não é muito utilizada. Mas tem, óbvio, né? Só que é um preço mais salgado para se comparar. Mas a diferença dos atletas é mais na parte física e na parte técnica. O brasileiro é muito melhor. Aí nós não vou falar que eles são melhores porque eu vou estar mentindo. O brasileiro, tecnicamente, é o único capaz de fazer qualquer coisa com a bola no pé. É o brasileiro. Então ele tem esse dom para isso, né? Então, tecnicamente, eles são muito diferentes. E fisicamente eles não se assemelham, né? Eu acho que o polonês é um pouco mais forte por causa da saúde, né? O frio também contribui com a recuperação mais rápida dos músculos, tudo isso aí é cientificamente comprovado. Então, assim, fisicamente falando, eles são mais fortes, tecnicamente bem limitados. Entendi, e acredito, né, como você falou ali, dessa saudade, eu acredito que deve ter sido muito grande mesmo, porque você ficar longe, assim, não é fácil, né? E, assim, você decidiu voltar para saudade, né? Mas caso sua família tivesse, no caso, ido com você, você ficaria por lá mais um tempo, tanto para conhecer o país, ou tanto por gostar mesmo de estar lá, de trabalhar com o futsal da Polônia? Sem dúvida. Na verdade, assim, eu tinha um contrato de 1 ano com a equipe, e no segundo ano eu poderia levar minha família por 3 meses. Né? Eles não, por causa de visto e tudo mais, então demora um pouco mais para a gente conseguir a liberação do país. Né? Eu, como tinha um contrato de trabalho, eu teria essa facilidade, tinha um visto de 1 ano de trabalho. Né? Só que a minha família não teria isso. Então, eles conseguiriam um visto temporário de 3 meses. Então, nesse primeiro período, eu iria sozinho, né? Voltaria para as férias de julho, que lá é em julho as férias. Desculpa, abril, de maio a junho, né? Então, em julho a gente retornaria para lá. E a minha família iria em dezembro do ano seguinte para lá, ficariam 3 meses comigo. Só que eu não aguentei esses 5 meses, 6 meses, esses 10 meses longe, né? Minha filha, na época, a Maria Sofia, que é minha filha mais velha, eu deixei ela com 3 anos aqui em Foz, junto com a minha esposa, né? A Vanessa, então eu não aguentei ficar longe dela. Foi assim, entre nós, que nem a gente fala, entre marido e mulher, talvez a gente conseguiria. Né? Claro, a saudade seria grande também, mas a gente conseguiria porque era um intuito maior. Mas quando se tem filhos, é muito difícil, sabe? Por mais que a proximidade que tinha WhatsApp, essas ligações por vídeo, né, a tecnologia ajudava bastante a diminuir um pouco da saudade, a de carne, de pele, de contato não existia. E eu estava muito sozinho lá, né? Então foi muito difícil aguentar. E aí o Pós-Cataratas precisava de um supervisor na época, me ligaram, como eu já tinha uma história com um clube de quase 10 anos, eles resolveram me dar mais essa oportunidade de retornar. Recebi o convite, aceitei na hora e voltei para casa por conta disso. Mas a ideia era ficar por no mínimo uns 3 anos lá até conseguir a dupla cidadania, né? Com 3 anos, por eu ser descendente de polonês, eu teria direito à cidadania polonesa. Mas não aguentei, infelizmente, né? Agora é outra história, minha família está maior, eu tenho uma filha de 3 anos, agora vai fazer dia 17, 3 anos, e tem mais uma vindo a caminho. Minha esposa está grávida, em dezembro nasce a Lívia, então eu tenho 3 meninas. A Maria Sofia, Cecília Maria e vai vir a Lívia Maria em dezembro. Então eu tenho aí uma casa cheia de mulheres, né? Então, assim, foi bênçãos na nossa vida, e eu estou muito feliz por isso. Futuramente, eu até brinco que eu quero fazer um contrato de 3 anos com o Santa Helena. Daqui 3 anos, se eles não me quiserem mandar embora antes, pode acontecer, eu quero ir para fora do país com a minha família já, com a Lívia com 3 anos, as outras mais velhas eu consegui levar todas juntas. Entendi, que legal. Eu ia falar, agora vieram 3 meninas, né? Tem 4 mulheres em casa. Que benção, só bênçãos pra você. Enfim, a minha sobrinha também se chama Liv, então parabéns pela sua neném que tá aí a caminho. E, enfim, assim, agora no Santa Helena Futsal tá um tempinho aí, né? Não faz muito tempo, mas tá há alguns meses. E como que você avalia o desempenho do time até agora? Como é que tá a situação aí? Então, Fernanda, eu assumi o Santa Helena Futsal no período mais difícil da história recente do Santa Helena, né? Santa Helena, que é mantido pela ADESP, Associação Desportiva Santa Helena de Futsal, ele tem basicamente 5 anos de existência, né? Nesses 5 anos foram muitas conquistas. A conquista da Série Bronze em 2022, né? Quase o acesso
em 2 anos consecutivos para a Série Ouro, né? E infelizmente eu assumi a equipe num período mais difícil, que era o Torneio da Morte, como é chamado pela Federação Paranaense, para ver quem vai cair para a Série Bronze. E infelizmente a gente não conseguiu permanecer na Série Prata. Eu vim para disputar 7 jogos, né? Eu sabia que o tempo ia ser curto para conseguir fazer alguma coisa de diferente, mas assumi o desafio por ser da cidade e pela paixão pelo esporte, pela paixão com o Santa Helena, porque eu sempre deixei bem claro em todas as minhas entrevistas e onde eu fui, que Santa Helena para mim é um espelho dentro da minha formação como pessoa, né? Minha família é pioneira da cidade, eu estou há muitos anos aqui querendo voltar e deu certo de voltar agora num período que eu não gostaria. Claro que eu gostaria numa coisa mais tranquila. Mas é um período agora que a gente vai se reestruturar. Nós temos aí praticamente 3 meses até final de 2025 para organizar toda a casa, para ver o que a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer para 2026 a gente voltar mais forte. Entendi. É questão de desafios não tem em qualquer lugar que a gente vai, né? Como você disse, infelizmente não tá numa situação muito fácil, mas alguém tem que assumir, alguém tem que fazer e às vezes a gente perde mesmo, mas tá lá para levantar e continuar, né? Como você disse. Então você falou do maior desafio aí que foi, né, nesse período que você esteve, que foi esse negócio do Torneio bronze, da né? Morte. Isso, Torneio da Morte, desculpa, tinha esquecido o nome. Mas assim, qual o ponto forte da equipe que você pode nos falar agora, hoje, que vai ajudar para daqui a uns meses, quando o time for reestruturado, para a temporada do ano que vem? Nós estamos trabalhando no processo de reestruturação. Eu acho que o nome agora do processo, e até do que os meninos foram nesse período, é resiliência, né? Nós temos que ter resiliência e entender que nós precisamos tirar coisas positivas desse rebaixamento, né? É uma palavra difícil, vamos mudar então, descenso, para ficar um pouquinho mais bonito. Assim, a gente desceu para a Série Bronze para reestruturar o projeto. Talvez a gente daria um passo maior que a perna, permanecendo na prata. Dificuldade financeira, que esse ano de 2025 foi um ano de muita dificuldade para todo mundo, né? Não só as equipes. Eu estava no Pós-Cataratas, eu sabia que a dificuldade era grande lá também. Então, assim, a gente sabe como foi difícil para as equipes formarem elencos produtivos, né? Para esse ano de 2025. Então, a gente, de certa forma, tem um lado bom nisso tudo, que a gente vai poder programar tudo, reestruturar tudo, reorganizar tudo para entrar em 2026 com dívidas zeradas, com o saldo em verde, para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade, né? Mas, assim, o grupo é muito bom, os meninos são atletas, assim, muito trabalhadores, muito... eu gosto de falar que o nosso grupo é um grupo de operários, não tem nenhum craque lá, então, mas... Assim, jogadores que trabalham bastante, que têm muita vontade, que saem de casa para buscar algo novo, né? Nós temos vários atletas de fora de Santa Helena e o intuito é tentar renovar com o maior número possível de atletas, porque a gente mantenha a base e trabalhar muito. Trabalhar muito, acho que é o nome do processo, é resiliência e trabalho, a partir de agora. Entendi, mas realmente essa questão de você sair de muito longe, né? Porque tem até atletas de vários lugares aqui do Brasil, para você não se dedicar ou não fazer tudo que você pode. Então, acreditamos que o time dá tudo que tem e tenta tudo, né? Os jogadores, quem tá ali ministrando tudo. E assim, algo que é muito importante também nos jogos para os jogadores são os torcedores, né? A torcida. E assim, como vocês se sentem com o apoio da torcida durante os jogos? A torcida é o nosso sexto jogador, né? Nós só podemos entrar em quadra com 5, então a gente precisa sempre de um apoio. E a torcida é um impulsionamento, é uma questão assim, até mística, né? Nós gostamos de falar que nós tínhamos uma casa aqui que era o ginásio da Vila Rica, que até nós brincávamos que era La Bomborica, né? Por causa da atmosfera parecida com a La Bombonera, por causa da pressão da torcida no adversário. Nós temos uma torcida organizada que é bem organizada mesmo, gosto muito da Tubarões do Lago. Eu vim assistir jogos antes de assumir o comando técnico e via que a atmosfera era diferente aqui. Quando eu assumi a equipe, a gente estava treinando e jogando no São Luís. E aí eu pedi para a diretoria e os atletas também, atendendo um pedido deles, se a gente poderia voltar para o Vila Rica para jogar essa reta final. Dentro do Vila Rica a gente não perdeu em 2025, né? Foram 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, então eu acho que tem essa mística toda, né?
Ano que vem a gente vai ter o nosso ginásio municipal de esportes totalmente revitalizado, vai ficar maravilhoso. Parabéns à Secretaria de Esportes, parabéns à Prefeitura Municipal que está fazendo um trabalho divino lá. E a gente espera que o torcedor volte, né? E quem não conseguia ir no da Vila Rica porque achava que era pequeno, vai ter bastante espaço agora, né? Então, nós queremos que a torcida continue conosco, é um impulsionamento, dá uma força a mais, e motiva o jogador, com certeza, a se doar mais dentro de quadro. Mas realmente, eu acho lindo a questão da torcida e tal. Eu vejo que eles vivem postando, sabe? Eu não frequento muitos jogos, mas é porque eu moro um pouco meio distante aqui da cidade, então é meio ruim de ficar vindo em todos os jogos. Mas eu acho muito legal, assim, a questão da torcida, de como ele parece que eles são apaixonados. No caso, parece não, eles são apaixonados pelo time. Então é muito legal ver essa interação deles, né? Ver esse esforço que eles fazem pra estar lá no dia de jogo e torcer com vocês, né? Assim, muita gente, a dica de passar o final de semana, porque a maioria dos jogos é no sábado. Isso aí com suas famílias para fazer uma coisa diferente, para jantar, para ir numa festa, para ir em algum compromisso familiar, para levar a família para o ginásio para torcer. Isso aí, cara, a gente tem que valorizar bastante. Como a nossa cidade é uma cidade acolhedora, é uma cidade pequena, baseado onde eu trabalhava, né? Sim. Praticamente 10% da população de Foz. É um bairro de Foz do Iguaçu, por exemplo. E então a gente tem que tentar o máximo possível desse pessoal estar no ginásio. Nós queremos muito trazer o torcedor que não ia ao ginásio. A Fernanda tem que ir no ginásio agora, Fernanda. É um pedido que a Vou gente está tentar. fazendo. Nós precisamos do máximo possível de pessoas que gostem do esporte, que estejam lá conosco, para nos ajudar a incentivar, a lutar, a brigar. É um momento que a gente precisa de todo mundo. Somar esforços para que a gente retorne onde a gente estava. Chegar na Série Prata foi muito difícil, né? O pessoal que esteve antes de mim fez um baita de um trabalho. Tem que ser valorizado o Cidrão, o Felipe, os treinadores que estiveram ali. E, claro, eu vou citar esses dois, mas tem mais gente que esteve, né? Atletas, membros de comissão técnica que trabalharam bastante para o Santa Helena chegar na Série Prata. Infelizmente, nós não tivemos tempo hábil para trabalhar e salvar a equipe do rebaixamento para a Série Bronze. E agora eu me coloco como um desafio pessoal retornar para a Série Prata de novo. Vai ser difícil e todos os esforços serão somados. Diretoria, atletas, comissão técnica e torcida vão precisar se unir bastante para que a gente volte à Série Prata novamente em 2027. Entendi. E assim, a temporada, você pode explicar um pouquinho pra mim? Porque assim, eu não entendo muito a questão dos jogos. Como que tá a temporada agora? É temporada 2025, 2026 que fica? Ou como é que funciona essa questão? Não, agora a temporada acabou. Aham. Nós fomos eliminados da Série Prata, disputamos o último jogo no sábado lá em Palotina. Não valia mais nada o jogo, né? Foi só para cumprir tabela, a gente perdeu por 3-1. A gente até já tinha liberado 85% dos atletas, né? Para ir buscar outros clubes e tudo mais, para continuar jogando até o final da temporada. Então, assim, nós fomos com 3 atletas que estavam no elenco, né? Desculpa, 5 atletas que estavam no elenco já, que eram atletas que continuaram aqui e tal, não quiseram ir para outros clubes, é uma opção que a gente deu. E pegamos 5 atletas da categoria de base da cidade para participar desse último jogo. Então nós fomos assim com 3 treinamentos para um jogo difícil e perdemos por 3-1. Né? Mas foi um jogo muito bom, pude observar coisas positivas, produtivas, mas a temporada infelizmente já terminou. Né? Ela é decorrente teoricamente ela começa os treinamentos em fevereiro e ela vai terminar teoricamente em dezembro. Esse ano terminou em setembro para nós. Então assim, a maioria dos clubes faz um planejamento de 10 meses, de fevereiro a dezembro. Né? Então, dentro disso, eles fazem a captação de recurso, captação de atletas, desenvolvem os treinamentos e jogos, que a maioria das vezes é no final de semana. Né? Nós aqui tínhamos 2 competições, disputávamos o Paranaense Série Prata e a Copa União, que é uma competição onde envolve equipes da série Ouro, Prata e Bronze. Então, sim, é tipo uma Copa do Brasil para o Paraná. E nesse caso, a gente teve mais jogos durante a semana, então jogava quarta e sábado, a grande maioria dos jogos, né? Mas 90% das equipes disputa só uma competição, então joga finais de semana praticamente. Então, ano que vem a gente vai disputar só a Série Bronze, não vai jogar Copa União mais, vai jogar só nos finais de semana, então a gente pode programar a semana toda com divulgação, com contatos, com convites, para trazer o maior número de pessoas. Ah, entendi. Mas é um pouco mais tranquilo essa questão de estar só um dia da semana jogando, né? Do que 2. Claro que é ótimo estar em 2 competições, porém, ali você consegue focar. Por exemplo, agora fugindo um pouquinho do assunto, eu sou gremista, né? E daí o Grêmio estava em 3 competições esse ano: Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.
Eu falei, gente, eu juro pra vocês, eu sou muito fanática, né? Inclusive, no final do ano já vou pra Arena de novo. Assim, a questão de quando o Grêmio tava jogando a Sula, eu falei, cara, se nós não cair agora, provavelmente o Grêmio não vai mais focar tanto no Brasileirão e nós vamos cair. Esse ano a gente ainda tem o risco disso, nós estamos em 13º ou 14º agora, e tem risco de cair ainda, né? Nada tá definido, então é muito preocupante. Aí caímos na Copa do Brasil também, eu falei, cara, eu fiquei triste, mas a questão de você conseguir focar em um campeonato só é muito bom também em questão de as dificuldades que o Grêmio está enfrentando agora, né? Então realmente um pouco triste, só que é bom que eles vão conseguir focar em um campeonato só, né? Pra gente não cair esse ano. Exatamente. E aí entra o planejamento, né? Investimento, todo é um processo. Eu sou cruzeirense, né? O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Se não fosse o Ronaldo comprar o Cruzeiro, provavelmente o Cruzeiro teria caído para a Série C, Série D, que é o que aconteceu com o CSA agora, né? O CSA que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, caiu e foi para a Série D agora, foi rebaixado para a Série D. Então são questões de planejamento, de reestruturação. O Cruzeiro jogar a Copa do Brasil e o brasileiro, tem a questão que o brasileiro para nós não estávamos buscando nós sabíamos que não iríamos cair, né? O meio de tabela para nós está perfeito. Porém, o Cruzeiro está brigando pelo título do brasileiro. Não vai conquistar, tenho certeza disso. Só se o Flamengo tropeçar em 2 jogos seguidos ou o Palmeiras. Tem um confronto direto, mas acho muito difícil o Cruzeiro conseguir vencer o brasileiro. Mas, como nós somos o rei de Copas, né? E agora não adianta dizer que Depois do Grêmio? Não, senhora. O rei de Copa do Brasil é o primeiro. Depois o Grêmio vem do Cruzeiro. Não, acho que é o Grêmio. Não, senhora. São 6 Copas do Brasil, o Grêmio tem 5. Tá? Então o Cruzeiro é o maior campeão na Copa do Brasil até hoje. Nós temos 3 Libertadores. Tudo bem. Falando da Copa do Brasil, nós vamos vencer a Copa do Brasil. Inclusive, nós pegamos o rival, né? Eu não gosto de falar o nome do time, mas o rival lá que tem o Galinheiro, né? E aí, que acha que manda no Galinheiro, mas nem no Galinheiro eles estão mandando porque nós vencemos o último jogo lá. Então nós temos aí a possibilidade de ser heptacampeão da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro teve um planejamento no ano de 2024, que era chegar em alguma competição. Chegou na final da Sul-Americana, não venceu, perdeu pro Racing, né? E aí foi para 2025, na esperança de que retornaria na Sul-Americana de uma forma melhor e tal, e nem passou da primeira fase. E aí, o foco do Cruzeiro era a Copa do Brasil 2025, para chegar para voltar para a Libertadores e tentar buscar o G6. Ele está brigando nas duas, então assim, é planejamento. A estrutura financeira hoje está em dia, tem um dono, né? Eu sou a favor da SAF no futebol por causa disso. Que tem que ter pessoas responsáveis administrando. O Botafogo já está mostrando que não é um responsável. Não é todo custo que se vence, né? Tem um planejamento. O Grêmio, eu acho que agora, se o Marcelo da Marquespan for o presidente, acredito que o Grêmio consiga reestruturar todo o processo. E eu gosto do Grêmio, tive um momento que eu morei no Rio Grande do Sul e treinei alguns momentos no Grêmio como goleiro, né? Não tive contrato profissional nem nada, mas treinei junto com o Cássio, Marcelo Groi, Galato, os goleiros aí eu treinei, só não fui profissional. Os caras nem vão lembrar de mim, provavelmente, por causa, né? Tive momentos ali, fiquei acho que 15, 20 dias treinando com o pessoal. Foi um período de testes e tal, mas não tive nenhuma oportunidade de jogar. Então, assim, eu tenho um carinho pelo Grêmio por conta disso. Não sou torcedor do Grêmio, né? Mas eu tenho um carinho pelo Grêmio por causa disso e torço pelo sucesso do Grêmio. Não gosto que as equipes grandes caiam. Não gosto. Porque o futebol perde muito com a queda dos grandes, né? Então, assim, quem não investe tem que cair, na minha concepção. E times que investem, que têm um planejamento, que têm uma torcida grande, eles precisam ficar. Claro que acontece o processo, de repente, de erro de planejamento e tudo mais. Espero que o Grêmio fique, né? Torço pelo Grêmio, gosto muito do Mano Menezes como treinador, foi treinador do Cruzeiro também, então torço pelo Grêmio para que permaneça na primeira divisão. Acredito que vai ficar assim, que não vai conseguir, não vai transitar nessa zona de rebaixamento incômoda aí que está tendo. Não, realmente, como a gente tem a possibilidade, né, de cair, mas acredito que não mais agora, né, que a gente tá só numa competição. Cara, é difícil, sabe, falar dessa questão. A diretoria, ela é bem complicada, sabe? O Marcelo, ele saiu totalmente fora da reta agora, ele não vai mais se candidatar à diretoria, e assim, muitos torcedores, inclusive eu também fiquei bem triste com essa notícia, porque a gente tem muito amor pelo time, pode falar o que quiser, mas o Grêmio, os torcedores do Grêmio são a torcida do Grêmio é uma das maiores do Brasil, não é
clubismo nem nada, mas é verdade. Os torcedores são muito apaixonados e, enfim, essa questão é bem difícil, sabe? A diretoria tá quebrando bastante os jogadores, é complicado. A questão da troca de técnico esse ano também. Eu acreditei muito no Quinteiros, tá? Bastante, mas infelizmente não deu certo. O Mano, pra mim, terminou o ano. Eu acho que ele termina o ano ali, mas ano que vem precisa ter outro técnico. São heranças, né? O Grêmio tem uma história muito grande com o Renato Portaluppi, né? Nos últimos... Pra mim tem que voltar. Mas é preciso o esporte tem que ser cíclico, né? Eu vou dar um exemplo meu agora, vamos voltar para minha história aqui. Eu fiquei 12 anos no Foz Cataratas. Chegou um momento em que eu precisei sair. Eu até escrevi nas minhas redes sociais que, por mais dolorosa que seja, a mudança ela, às vezes é inevitável. E eu não estava mais feliz no ambiente de trabalho. Era a minha casa, eu tenho total certeza que se eu chegar hoje lá eu vou ser bem recebido, eu vou voltar para lá um dia, quem sabe, e os caras não vão me tratar mal e vão fechar a porta na minha cara. Eles vão abrir a porta e falar, Marlos, entra que a casa é sua, né? Só que eu precisava sair. E o Renato é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. É tudo cíclico. Nós precisamos ter novos ciclos, precisamos ir para outros lugares para que a gente conheça o processo. Eu voltei para minha casa, voltei para casa dos meus pais, para casa da minha família, trouxe a minha família para cá, fiz uma mudança drástica na vida da minha esposa e das minhas filhas, mas eu precisava ter um pouco de saúde para cuidar delas, entende? Então, o que eu priorizei hoje, além da parte emocional, é a minha parte mental. Eu precisava estar num lugar onde eu me sentisse bem e onde o futsal faria sentido para mim. O futsal em Foz do Iguaçu não estava me fazendo sentido mais, então não tinha por que eu ficar lá, me entende? Então, assim, a mesma coisa que aconteceu com o Renato, vai acontecer com o Mano, vai acontecer com diversos treinadores. Às vezes não está dando certo, o melhor é sair. A melhor saída é mudar, é encerrar o ciclo. Eu espero, sinceramente, que em 2026 eu consiga terminar o processo em Santa Helena, né? O intuito. E eu sei que eu vou depender dos resultados, eu vou depender do processo de trabalho. Acredito muito no que eu faço, senão eu não estaria aqui. E eu assumi a equipe nesse momento mais difícil da história do Santa Helena Futsal, porque outra pessoa não viria pelo que eu fiz. Não abriria a mão do que tinha, que era uma estabilidade financeira. Não ganho milhões, longe disso, está muito longe, nem de mil, né, nem de milhares. Ganho muito pouco comparado a muitos treinadores no Brasil, mas o que eu ganhava em Foz é mais do que eu ganho em Santa Helena. Então, assim, o que eu abri mão para vir para cá, pouca gente sabe. Eu não gosto de falar também, porque, ele tá querendo falar demagogia, papapá. Muita gente acha que eu tô querendo ser... E não, eu tô aqui por amor a Santa Helena, primeiro de tudo, e por acreditar que eu posso ajudar a desenvolver o projeto de uma melhor maneira, sabe? Eu queria ter vindo antes, não teve possibilidades, então chegou no momento que eu tinha que chegar aqui. Infelizmente não consegui alcançar o êxito no que a gente veio para tentar, mas eu posso ter certeza de que... As pessoas podem ter certeza de que o trabalho vai ser da melhor maneira possível, eu vou fazer da minha melhor maneira, vou ajudar esse projeto a crescer ainda mais e futuramente a gente vai estar disputando divisões maiores. Mas é realmente a questão do amor pelo lugar, pelas pessoas, ou por algo assim, os atletas fazem técnicos saírem da sua zona de conforto ou de um lugar onde tem uma estabilidade financeira melhor para ir para o time do coração, para a cidade do coração. E isso é muito bonito, sabe? A gente vê que o esporte, ele tem bastante questão de interesse, mas também tem o amor, a paixão pelo esporte, pelo que faz, né? Então isso é muito bonito também. Sem dúvida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não feliz pelos resultados, porque não foi o que eu queria, mas estou feliz pelo andamento, pelo acolhimento que eu tive da comunidade. Muitas pessoas me paravam na rua e falavam, agora eu vou no ginásio de novo, legal te ver aqui, que bom que você está de volta. Então, pessoas que eu conheci no decorrer da minha vida, me tratando assim com o maior respeito, maior carinho, isso aí não tem preço que pague, tá de volta num lugar desse. Então, assim, esse acolhimento que eu tive me fez ressignificar muita coisa. Por isso que eu tô de volta aqui em Santa Helena e espero fazer o melhor possível pelo projeto. Entendi. E assim, uma pergunta um pouco mais descontraída, né? Que a gente falou bastante sério aqui. Se você pudesse trazer, assim, qualquer jogador do mundo pro time do Santa Helena Futsal, pensa aí um aí que você jogou junto, ou algo assim, que você gostaria de trazer para cá. Como a gente está falando em trazer para continuar jogando, eu acho que eu traria o William Bolt, que está no Atlântico de Erechim. É um jogador que eu trabalhei em Foz em 2019.
Para mim, tecnicamente, ele não é o melhor que eu trabalhei, mas assim, é o mais regular e mais completo que eu trabalhei. É um cara que eu tenho um carinho muito enorme, porém ele é atleticano, né? Então a gente tem essa rusga, brincadeira, não tem nada de rusga com ele. É um cara que eu adoro, uma pessoa que sempre quando eu encontro, eu trato assim, me trata com muito respeito, muito carinho. Então a recíproca é verdadeira. Se eu pudesse trazer um jogador para Santa Helena, você tem tantos R$ 1.000 para trazer um jogador, independente, eu traria ele, tá? Pela regularidade dele, pela pessoa dele, pelo profissional que ele é. Mas, cara, eu tô falando isso aí, eu não gosto de ficar em cima do muro, né? Não gosto. Mas eu trabalhei com muitos jogadores bons, muitos jogadores bons, jogadores de seleção, jogadores que estão na Europa, mas eu acho que o William é o cara que foi mais regular comigo, então eu tenho muito carinho por ele. Entendi. E assim, também um pouco mais contraída, se você pudesse definir o time de Santa Helena Futsal em uma palavra, qual seria? Resiliência. Resiliência, acho que é a palavra do momento pro projeto, né? Em outros momentos, de repente, seria alegria, né? Sonho, seriam várias. Eu tenho palavras assim que tá desconexo no momento, mas talvez juntaria e ficaria tudo. Então acho que eu vou pôr resiliência, porque vai entrar todo esse processo que eu tô falando para ti. Resiliência para a gente recuperar todo esse projeto que a gente, infelizmente, caiu para bronze. Entendi. E assim, como que você equilibra a pressão dos resultados que são necessários, que são buscados, né? Com o prazer de trabalhar com o esporte, com o futsal? Uma boa pergunta, essa é uma pergunta bem pertinente. Nós estamos no alto rendimento, e alto rendimento é pressão o tempo todo. A busca pelo resultado, ela é maior do que qualquer coisa. Então, assim, eu me pressiono muito pelo resultado. Quando a gente perde o jogo, é claro que às vezes não é nem a culpa do próprio treinador, mas eu me pressiono a falar o que eu posso fazer para aquele jogador que errou melhorar, que no próximo jogo ele não erre, que acerte mais do que erre. Então, essa pressão existe. Eu já lidei muito pior com o que eu lido hoje. E nesses 5 meses que eu estive no Foz Cataratas, nesse período de 2025, eu lidei pessimamente com isso. Sabe? Eu não soube lidar com a pressão de estar dirigindo uma equipe de Liga Nacional e Chave Ouro, e eu acabei em alguns momentos, sabe? Tomando algumas atitudes erradas, que às vezes prejudicaram o resultado de um jogo, ou coisa do tipo. Então, assim, nós precisamos ter sabedoria para discernir o certo e o errado, né? Então, a pressão, às vezes, ela não te permite isso. Dentro do jogo, no momento do jogo, a gente não consegue. Mas, depois, refletindo e tudo mais, eu coloquei a mão na consciência do que eu cometi de erro até o momento, e eu preciso corrigir isso. E, claro, tentar extrair o máximo possível dos atletas, que quem resolve o jogo são eles, infelizmente. Né? Nós ali é como se nós estivéssemos jogando xadrez, vai colocar o cavalo para cá, a torre para cá, o bispo para cá. Né? Mas quem define o movimento são os atletas. Então, assim, a cobrança tem que existir de ambas as partes e eu ver o erro e tentar apontar o acerto para ele depois. Entendi, mas é isso, né? A questão da pressão é complicado. A maioria das pessoas se pressiona bastante para isso, tá ali pelo resultado e vai tentar aquilo, né? Às vezes a gente não consegue, mas tá ali tentando, vai ver como é que. O que eu posso fazer para mudar isso, né? Então, a questão de você querer a mudança, de querer, poxa, o que eu posso fazer para mudar isso? E eu acho que é isso, né? O esporte, em tudo que a gente faz na vida, que às vezes não dá totalmente certo, a gente tá lá pra. Poxa, o que eu poderia fazer para mudar essa questão, né? Mas eu acho que é isso, Marlos. Obrigada por ter vindo aqui. Foi muito importante para mim, que eu adoro esporte. E agora conheci um pouquinho mais do Santa Helena Futsal. Vou começar a acompanhar um pouco mais, né? Que antes eu não acompanhava tanto, como eu falei, a questão da distância, de vir aos jogos, né? Mas também tem no YouTube, né? Não pode ficar dando desculpa. Você aí também tem que assistir pelo YouTube. Dá para vir aqui pertinho, né? O nosso município não é tão grande também. Mas, enfim... Eu acho que é isso. Muito obrigada realmente por ter vindo aqui. Foi muito importante. Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de falar sobre o esporte, sobre a minha trajetória, sobre o futsal principalmente. Uma coisa que eu falei até antes da gente iniciar a nossa entrevista. O esporte que me abraçou. Fui atleta de futebol de campo até meus 20 anos. Só que aí quando eu resolvi largar o futebol para poder trabalhar com o esporte, a modalidade do futsal me abraçou. E tudo que eu conquistei como profissional, digamos, na minha vida, assim, depois dos meus 20 anos, foi graças ao futsal. Então, eu vou fazer 39 anos esse ano, e tudo graças ao futsal que eu conquistei. Não tenho muitas coisas, né? Mas tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, é graças ao futsal.
né, que pôs o meu salário em dia, colocava comida dentro de casa, adquiria os bens que a gente tem, né? Então, assim, eu sou muito grato ao futsal por isso. Quando você me pedir para falar sobre futsal, eu vou vir com o maior prazer, pode ter certeza disso. Já vou pedir pro pessoal aí, agora olhando para a câmera, siga o Santa Helena Futsal nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, se inscreva no nosso canal, que ano que vem a gente vai ter novidades aí, né? Nós trabalhamos com o nosso marketing, até mandar um abraço pro Rodrigo Voit, acho que vocês devem conhecer ele, né? Trabalha aqui próximo de vocês. Então, o Rodrigo é um cara sensacional, faz um trabalho bacana no nosso marketing aí, nas nossas redes sociais. E ano que vem a gente, com a experiência que tem dentro do futsal, pode trazer um pouco mais também nessa parte. E além de durante de quadra, trabalhei muito tempo fora, então posso ajudar também na parte das mídias. Espero que a gente consiga impulsionar o nosso engajamento junto à comunidade, não só nas redes sociais, mas com relação a patrocinadores, pessoas que queiram investir no Santa Helena Futsal. Nós estamos à disposição para conversar, para mostrar o projeto. O futsal hoje é o esporte que mais dá retorno de marketing mídia para o empresário. Eu tenho números, posso comprovar isso para vocês, que eu trabalhei em Liga Nacional com o Foz Cataratas e a gente teve um retorno de marketing muito bom. Então, nós podemos hoje, com o futsal, alcançar lugares inimagináveis. Então, assim, nós queremos fazer com o Santa Helena cresça como projeto, né? Temos ideias para as escolinhas de categoria de base, temos ideias para o rendimento, temos ideias para o sócio-torcedor. Uma das ideias também é tentar levar o Santa Helena para o interior também, fazer algum treinamento, buscar a comunidade que conheça mais o nosso esporte. São Clemente, Subsede, Vila, Moreninha. Moreninha a gente já treinou mais vezes, né? São Roque. Levar o nosso time, treinar um dia de semana lá, numa escola, fazer esse social com o pessoal, para que a gente atraia o maior número de pessoas possíveis no ginásio. Montar um ginásio com capacidade para 2.000 pessoas sentadas, cadeirinha, bonitinha, pipoca, refrigerante, tudo, pastel. Então nós vamos ter assim um ambiente saudável e agradável para se assistir o esporte. Então te agradeço pelo espaço, estou à disposição, sempre que precisar falar do Santa Helena Futsal, estou à disposição. E contamos com todos aí, nosso torcedor, você também, Fernanda Val, o ginásio, companheiro, já que tu gosta de esporte, você vai se apaixonar pelo futsal, porque é um esporte totalmente dinâmico. Não vai deixar de torcer pro Grêmio, obviamente, mas vai torcer pro Santa Helena Futsal, que é uma coisa que a gente precisa. Todo torcedor que vier, bem-vindo. A gente vai ficar muito feliz de recebê-los dentro do nosso ginásio. E agora a gente provavelmente vai ter o Caldeirão do Lago, né? Que nós vamos colocar o apelido do nosso ginásio. Vamos trabalhar para que a gente consiga fazer coisas boas aí para Santa Helena. Isso aí, mas o marketing tá aí em tudo, né? A gente é necessário isso. E, enfim, vão torcer, vão assistir os jogos, eu também vou tentar ir em alguns. Mas, enfim, eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.